Boa tarde, turma. A nossa aula de Direito Aplicado é a nossa nona aula. Eu vou pedir para vocês assistirem, vão ser provavelmente 2 vídeos, porque é um assunto um pouquinho longo, que é de Direito do Trabalho. E para vocês vão usar bastante. Eu trouxe os principais aspectos interessantes que vocês, como administradores, vão precisar ter conhecimento, tá? O ramo do Direito do Trabalho, ele é basicamente 50% de dentro de um RH, né? Porque vai mexer em todas as áreas de contabilidade, de contratação, de forma de contrato, convenções coletivas, enfim. Mas o nosso intuito do curso é dar uma noção para vocês do que é direito do trabalho, o porquê que ele ganhou força, quando ele surgiu, apareceu, quais são os seus principais aspectos, né? E alguns conceitos que se faz necessário vocês saberem. Ele não é o geralzão, tem assunto que eu gostaria de falar com vocês muito mais, porém a ementa do curso não permite que eu faça uma aula de direito do trabalho, porque eu entendo que vocês teriam que ter umas 3 aulas de direito do trabalho para mim conseguir falar tudo que vocês precisam saber ao meu entender. Mas a ementa do curso de vocês, eles não têm essa exigência, né? A exigência é que traga noções gerais de contrato de trabalho, relação de emprego, jornada, para vocês terem uma ideia, né? E, como técnicos, para que futuramente, se forem ser administradores, fazerem a faculdade de administração, onde vocês vão ter um módulo ou 2 módulos só de direito do trabalho, tá bom? Então, é um geralzão. Assistem, se vocês puderem assistir o vídeo, que tá no vídeo também tá no PDF, às vezes não dá tempo de assistir o vídeo, não tem problema. Façam a resposta, são 5 ou 4 questõezinhas que eu deixei no final do PDF. E depois, vai ser a parte da prova, né? Como eu falei pra vocês, mandei hoje no WhatsApp, a prova eu vou mandar pra vocês também, junto com esse material. E vocês vão me entregar a prova para semana que vem, tá? Então não se desesperem, faça com calma, usem o final de semana para fazer rapidinho, entendeu? Acredito que em 40 minutos vocês conseguem resolver a prova. Não tá difícil, são muitas questões, mas é só bastante questões para que vocês possam assimilar bem a matéria, tá? Porém, ela tá bem facinho, não tem muita dor de cabeça não, vocês vão tirar de letra, tá bom? Vamos à aula. Aqui, né, direito do trabalho, que nós vamos falar hoje. Eu trago aqui para vocês, inicialmente, né, que o direito do trabalho e seus antecedentes históricos, né. A palavra trabalho vem da palavra, em latim, tripaliare, que martiriza como tripalium, né. O significado de tripalium era inicialmente usado como um instrumento de trabalho na agricultura, né. Ele tinha era um tripé, se vocês procurarem, ver no Google, vocês vão ver um tripé que utilizava na agricultura. Porém, a partir do século VI, né, passou a ser utilizado para denominar um objeto de tortura. Também tem a imagem na internet, caso vocês fiquem curiosos. Em que botava a pessoa lá e esticava a pessoa de uma forma dela ficar em 3, né? Então, era uma tortura. Trabalha em seus primórdios, né? Então, assim, já pela sua essência de palavra, de significado, ela sempre teve um caráter negativo, de sobrevivência, né? Algo penoso, uma tortura, uma escravidão. Pois por muito tempo só trabalhou quem precisava se alimentar, né? Os miseráveis, as pessoas mais pobres. E quem detinha poder e dinheiro não precisava trabalhar, muito pelo contrário, achava que o trabalho só servia mesmo para quem era escravo, para quem era servidão e alguma coisa do tipo. Aqui, né, o que seria considerado como trabalho e as suas denominações, né? O trabalho escravo foi a mais expressiva representação do trabalhador na Idade Antiga, então trabalhador mesmo na Idade Antiga só foi escravo, não tinha aquele trabalhador de fato, né, que a gente conhece, e perdurou como aceita até o século XIX, sim, até o século XIX. E em alguns países, inclusive o Brasil, que aboliu, se eu não me engano, em 1850 e pouco, se eu não me engano. O escravo era um objeto nessa época e destituído de qualquer direito. Então não tinha, nem se falava em direito do trabalho. Não existia direitos humanos e muito menos direito do trabalho.
A servidão, ela foi da época da Idade Média, o feudalismo, né? E foi o momento em que o homem deixou de ser escravo para ser servil. Era um escravo um pouco remunerado, né? Ele tinha algo em troca para ser um escravo, né? O anteriormente era escravo e pronto. Na servidão, na minha opinião, era um escravo com troca, né? E era pouco diferente da escravidão. A liberdade ainda era restrita, pois tinha a obrigação de trabalhar nas terras dos senhores e entregar parte da produção rural. E logo em seguida veio as cooperações de ofício, né, da Idade Moderna, em que o homem passa a ter mais liberdade, porém é limitada. A quem poderia exercer os ofícios, seleção que passava de pai para filho, de mestre para aprendiz, né? Então, assim, já era selecionado, era elitizado. Com as revoluções, né, a Revolução Francesa, em 1791, né, ocorreu aquele movimento de exaltação da liberdade individual, a liberdade de exercício das profissões, artes ou ofícios, e deu-se início ao liberalismo econômico. Então, houve uma mudança, o início àquela mudança de Estado que a gente vivia no momento. A Revolução Industrial iniciou-se na metade do século XVIII na Inglaterra e se espalhou pelo mundo inteiro. Nesse momento histórico surge o trabalhador assalariado, em grande escala, e a linha de produção, e as jornadas excessivas, salários infames, condições degradantes de trabalho e exploração das mulheres e dos menores, que são as crianças, né? Surge, então, nesse momento histórico de bagunça, de desvalorização da mão de obra, né? Porque passou-se a ter uma revolução, a indústria começou a ver que poderia cobrar menos pelo trabalho manual, né, das pessoas e investir em maquinário. Surgiu os direitos fundamentais de segunda dimensão, né? Ele decorreu também após a Primeira Guerra Mundial, né? E veio os direitos sociais. E o Estado, né, que nós conhecemos, o país em si, ou o Estado, todos os países em si, iniciou-se com uma intervenção na criação de direitos. Aqui a gente entende, né, pela doutrina, de que tanto a Revolução Francesa como a Revolução Industrial foi o marco inicial do direito do trabalho. Não foi a concretização, mas foi o marco inicial do direito do trabalho. Aí, logo em seguida, em 1919, veio o Tratado de Versalhes, que possibilitou a criação da Organização Mundial do Trabalho, que é a OIT. E quando a gente tem uma organização mundial, a gente vê como tem força aquilo que nós estamos buscando, né? Fazer com que todos os países cumpram, né? O objetivo dela é esse. Em 1946 foi aprovado um novo texto da Constituição da OIT, o que a incorporou como uma organização da ONU. Então, ela foi possibilitada a sua criação em 1919, mas somente em 1946 que ela teve a sua Constituição e se incorporou como uma organização da ONU, né? Então passou a ter uma relevância. Em 1948, a gente teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que erradicou qualquer trabalho análogo a escravo. Então, nesse momento, o trabalho escravo não poderia mais existir a todos os países que são signatários dessa Declaração Universal de Direitos Humanos, né? E não poderia ter também trabalho degradante que ofenda a dignidade humana, além de instituir alguns dos direitos do trabalhador. Então, a partir de 1948, nós passamos a ter direitos do trabalhador mundial, né? A todos aqueles que seguiam essa declaração. No Brasil, a primeira Constituição que começou a ver sobre trabalho foi a de 1824, vem decorrente das Revoluções Francesa e Revolução Industrial, né? Porque o Brasil é um pouquinho atrasadinho, mas veio também, e ele aboliu as corporações de ofícios e preveu a liberdade de exercício e provisões, né? Aqui, ó, de 88, achei que era 50, mas não foi. A Lei Áurea de 13 de maio de 88, que aboliu a escravidão, então também foi um momento que o Brasil, de fato, aboliu a escravidão legalmente, né? Não de fato, né? Não de prática, na prática era outra história. E com a proclamação da República de 1889, desencadeou-se no Brasil um constitucionalismo social. Né? A gente falou isso um pouquinho na nossa segunda aula, se eu não me engano, que foi de direito constitucional, né? E os direitos trabalhistas começaram a receber mais atenção.
Em 1930, com Getúlio Vargas, a política trabalhista brasileira começou a ser introduzida, sendo que a Constituição de 1934 foi a primeira a tratar especificamente do direito do trabalho. Então, a fins de evolução do direito do trabalho no Brasil, o marco regulatório que criou de fato e especificou o que é direito do trabalho se deu com Getúlio Vargas, até porque era uma proposta dele, né? Ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele ficou do lado dos operários, ficou do lado dos trabalhadores, né? Então, especificamente foi quando se criou ali o direito do trabalho no Brasil. Em 1943, aprovou-se o que hoje conhecemos como CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Então, assim, a CLT, ela de fato era uma reunião de várias leis e decretos e enunciados que tinham sobre o direito do trabalho. Então, se juntou tudo aquilo numa lei só, para que ficasse de um fácil acesso, para que as pessoas tivessem compreensão dos seus direitos e atingisse a todos, né? Porque o objetivo era esse, tá? Hoje, como vocês sabem, já devem ter ouvido falar, a CLT teve diversas alterações, que foi a reforma trabalhista, através da Lei 13.467, tá? Se vocês tiverem curiosidade para ver as alterações, são muitas alterações. Em 1946, a Constituição restabeleceu o direito de greve, né? Além de outros direitos, inclusive da inclusão da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, né? Então, a gente teve a inclusão da Justiça do Trabalho. Em 1967, a Constituição não alterou muitos dos direitos trabalhistas, mas as leis infraconstitucionais regulamentaram os direitos dos trabalhadores domésticos, rural e trabalhador temporário. Então, vocês veem que a valorização desses trabalhadores começou a ocorrer em 1967. Em 1969, com a Emenda Constitucional 1 de 69, também não houve alterações dos direitos já existentes trabalhistas. Porém, se proibiu o direito de greve para servidores públicos e que exerciam atividade essencial. Em 1988, a gente teve a nossa Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã, né? Os direitos trabalhistas adquiriam status constitucionais e de garantia fundamental e houve uma valorização social do trabalho, tá? Em seu artigo 6º, ele consagra o trabalho, né, o direito do trabalho como um direito social, então ele tem uma garantia, né, uma proteção constitucional como direito social. E em seu artigo 7º, ele elenca uma diversidade de direitos trabalhistas, né? Um patamar que a gente fala civilizatório mínimo a ser garantido ao trabalhador. Então, são direitos mínimos ao trabalhador. Aqui fica uma reflexão para vocês, né? Que o trabalho enobrece o homem e quando respeitada a sua dignidade humana e quando reconhecido como um direito social, né? Então o trabalho ele é uma conquista, um respeito, uma dedicação, uma responsabilidade, uma dignidade, são lutas, orgulho e compromisso, né? Então eu acho que o trabalho de fato, que eu vejo, ele faz as pessoas se transformarem. Quando as pessoas se dedicam ao trabalho, elas se transformam, né? Seja o trabalho que for, se for bem feito e a pessoa se dedicar àquele ofício, ela transforma não só o local, como ela se transforma, porque isso engrandece, isso faz ela ficar grande, cresce, né? E tendo a dignidade humana respeitada e respeitado como um direito social, o trabalho é um grande ganho da sociedade, né? Então não tem mais aquele caráter negativo, isso é uma opinião minha, tá? Não tem mais aquele caráter negativo e hoje, na verdade, é uma virtude. Direito do trabalho. Bem, o direito do trabalho é o ramo do direito que tem por objeto as normas, conjunto de regras, instituições jurídicas e os princípios que regem as relações de trabalho, subordinado, dispondo sobre sua melhor organização e abrangência de sua atividade. Tem por função impedir a exploração do trabalho humano. Então, ele impede a exploração do trabalho humano, tá? É dividido em direito do trabalho individual, que vai abranger as relações trabalhistas individuais, e o direito do trabalho coletivo, que vai abranger as relações trabalhistas coletivas, né, através de sindicatos, né, são aquilo que a gente vê como convenção coletiva, acordos coletivos, né, então
abrange geralmente uma determinada categoria. Princípios do direito do trabalho. O primeiro princípio, e é o fundamental dele, é o princípio protetor. Ele decorre da proteção do elo mais fraco das relações trabalhistas, o empregado. Por esse princípio, a gente tira mais 3 princípios decorrentes dele, né? São 3 princípios subgêneres dele, tá? É o princípio da norma mais favorável, que significa que entre as normas em conflito deve vigorar sempre a norma mais benéfica ao empregado. Então, proteção ao empregado. O princípio da condição mais benéfica, que são as cláusulas contratuais mais benéficas, devem ser preservadas durante a vigência do vínculo empregatício. Então, dentro de um contrato, sempre vai prevalecer, né, deve-se prevalecer as cláusulas benéficas durante aquela vigência daquele vínculo empregatício. E o princípio do indúbio pro operário, que ocorre na interpretação das normas, devendo prevalecer a mais benéfica. Então, quando eu vou interpretar uma norma, interpretar uma fonte do direito do trabalho, eu vou sempre tender a uma interpretação em que proteja o trabalhador, o empregado. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva, né, conhecido também como o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Nesse aqui, as partes não podem negociar livremente cláusulas trabalhistas que sejam lesivas ao trabalhador. Esse princípio, com a reforma trabalhista, perdeu um pouco a sua função, né? Não 100%, mas teve uma perda aí da sua função, né? Porque a reforma trabalhista, ela mitigou esse princípio, permitindo que em acordo coletivo ou convenção coletiva se negocie e reduza direitos trabalhistas. Tem um rol lá, se eu não me engano, é o artigo 611-A, em que descreve quais são os direitos que podem ser renunciados, mitigados, diminuídos através de acordos coletivos ou convenção coletiva. Né? Se vocês tiverem curiosidade, então, esse nosso princípio de irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, ele diminuiu com a reforma trabalhista, tá? Outro exemplo que eu trago aqui para vocês é que é os altos empregos, né? Que são aqueles que têm nível superior e salário 2 vezes ao teto do regime da Previdência Social, em que eles podem negociar diretamente com seus empregadores sem necessidade de intermediação. Aqui também, mesmo que diminua o salário, ou que diminua uma jornada, ou que aumente uma jornada, mas não mude o salário, esses altos empregos eles podem fazer e não precisam nem de sindicato, nem de acordo coletivo, nem nada, tá? Eles não vão precisar de uma intermediação. Então, também aí, essa reforma trabalhista trouxe mais essa diminuição do nosso princípio, tá? Exceção aqui eu trago para vocês da pandemia, né? Então, a MP 936 de 2020 trouxe algumas possibilidades de alterações de contrato de trabalho sem ferir o princípio, né? E diminuindo direitos do trabalhador, mas é por um fato de calamidade pública, né? Um fato externo. Quando esse estado de calamidade pública acabar, automaticamente essas modificações têm que ser revogadas, né? Elas não podem mais existir a partir daquele momento. Princípio da primazia da realidade, também conhecido como princípio do contrato da realidade, né? Em que a realidade dos fatos vai prevalecer sobre a forma, então eu não preciso de um contrato escrito para provar que houve uma relação de trabalho. Eu preciso provar que de fato houve uma relação de trabalho. Eu não preciso provar que me pagava 1.500, sendo que na minha carteira estava mil reais. O juiz não vai fazer meu salário com base na carteira que está R$1.000, ele vai fazer com que o valor que me era pago, né, por fora. Então, as minhas verbas, meu FGTS, as minhas contribuições sociais vão ser feitas sobre 1.500 e não R$1.000, se eu provar de fato que recebia 1.500 e não R$1.000 conforme estava na carteira de trabalho, né? Conforme a forma como o meu contrato de trabalho foi escrito, tá? Aqui eu faço um destaque, né, que serão nulos de plenos direitos atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente consolidação na CLT. Tem gente que altera os fatos, sim. Por isso que hoje é um pouco mais rigoroso o processo trabalhista, né? E por conta dessas fraudes que a gente sofreu bastante aí. Então, tem pessoas que alteram, sim, esses fatos, né? E isso, ele está dizendo aqui que uma vez que está fraudando, vão ser nulos esses fatos, né? Esses direitos ali concedidos. O princípio da continuidade da relação de emprego, isso porque na legislação trabalhista os contratos são em regra por prazo indeterminado, então a gente tem aí, contratou, seja verbal, tacitamente, expressamente ou não, o contrato trabalhista é por prazo indeterminado, salvo, né, quando há exceção, que é o quê? Quando previsto o seu final, o seu termo, que é colocar lá no contrato de que é por prazo determinado, tá? Fica uma dica para vocês que o ônus de provar o término de contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, que significa? Significa que quem tem que provar que aquela relação de trabalho encerrou, acabou, é o empregador e não o empregado, tá? Então, esse princípio protege aí as arbitrariedades de um empregador que do nada manda embora e depois não manda, né? Eu já vi isso bastante acontecer. Então, ele que tem que constituir essa presunção, né? A presunção vai favorecer sempre o empregado. Princípio da intangibilidade salarial, que significa que o salário é uma garantia, né? Então, é garantido um salário mínimo, seja da categoria, seja de substituição, né? Quando você substitui um funcionário, seja por equiparação, né? E a data de pagamento, né? Também vai estar dentro desse princípio. E proteção aos descontos indevidos e exorbitantes. Indevidos é desconto indevido, tudo aquilo que não pode descontar. Mas sempre me questionam no meu escritório se pode descontar prejuízo. Ah, eu estava trabalhando e quebrei um equipamento, foi culpa minha, ficou lá constatado. A empresa vai descontar do meu salário o conserto. Ela pode? Pode. Ela pode. O que ela não pode? Exorbitante. O que significa exorbitante? Não pode, pela jurisprudência, não existe lei para isso, mas pela jurisprudência não pode passar 30% do rendimento líquido daquele funcionário. Salvo as exceções, tá? Porque ele pode ser esse valor menor ainda, pode ser 5%, cada caso um caso, mas não pode ultrapassar 30%. Essa é a regra, tá? Exceção da irredutibilidade do salário é quando há uma convenção ou acordo coletivo, quando há uma previsão legal ou, né, de convenção ou acordo coletivo em que as partes ali decidem aquela redução, por exemplo, do salário da categoria. Pode acontecer, tá? Exceção também pandemia, que houve aí redução de salário por conta da pandemia, para a gente continuar tendo emprego, tendo trabalho, né? E o governo aí ajudou com o seu auxílio. Relação de trabalho e relação de emprego, né? Primeira dica que eu dou aí é que trabalho é caracterizado como dispêndio de energia pelo ser humano, objetivando um resultado útil. Então, trabalho é qualquer atividade humana que tenha por objetivo, por finalidade, um resultado útil, tá? E emprego é uma das várias espécies da relação de trabalho e que possui determinadas características do vínculo entre as partes, né? Do vínculo jurídico entre as partes. Então, emprego, de certa forma, é o que? É uma espécie, né, do gênero trabalho. Mas qual que é a diferença? Relação de trabalho e relação de emprego. Vou trazer aqui para vocês. Relação de trabalho é todo vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa física assume o compromisso de prestar serviço em prol de outro. Então, é o gênero, né? Que tipo de relação são essas relações de trabalho? Trabalhador voluntário, relações de emprego, estagiário, trabalhador eventual, trabalhador avulso, trabalhador autônomo,
e os demais diversos tipos de labor humano, né, em que eu tenho esse vínculo jurídico e que não possua as características da relação de emprego, tá? Então, por que estagiário? Vocês podem estar se perguntando, não, mas por que estagiário é? Porque estagiário tem lei própria e diz que estagiário é uma relação de trabalho, tem um tipo de contrato diferente. Aí a relação de trabalhador voluntário também, eu tenho um contrato, uma lei, uma determinação legal que determina isso sobre ele, tá? E relação de emprego? Bem, a relação de emprego tá lá na nossa CLT, né? Ela é uma espécie da relação de trabalho que possui requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, ora denominados elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Então, se eu perguntar para vocês, a relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho e possui requisitos que são denominados elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Quais são eles? Estão aqui embaixo para vocês verem. Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação e alteridade, né? Alteridade é novidade, tá? Tem doutrinador que defende essa tese e eu também defendo, porque para mim também é um requisito dessa relação. Aspectos relevantes, tá? A relação de trabalho são reguladas pelo Código Civil. Tá vendo uma diferença que ela tem com a relação de emprego? Porque a relação de emprego são regulados pela CLT e legislações complementares da relação de trabalho, de emprego. Da CLT são complementações, né? Um exemplo é o trabalhador rural, né? Lá ele determina que há uma relação de emprego. Então a lei complementar específica que aquela relação de trabalho é uma relação de emprego, tá? Há leis especiais também que definem e correspondem, né, às disposições de relação de trabalho. Tanto relação de trabalho como relação de emprego, desde a emenda constitucional de número 45 de 2004, serão julgadas, né, e processadas na competência da Justiça de Trabalho, porque a emenda ela determinou que é competência material da Justiça de Trabalho as ações oriundas das relações de trabalho. E se relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho, ambas serão julgadas na Justiça do Trabalho. Do contrato de trabalho. Aqui eu vou fazer uma regra geral, tá? Sobre o contrato, só para vocês terem uma noção dos conceitos, tá bom? Contrato de trabalho é aquele em que uma pessoa física se obriga a realizar atos, executar obras ou prestar serviços para outra pessoa física ou jurídica, sobre a dependência desta, durante um período determinado ou indeterminado de tempo, mediante o pagamento de uma remuneração, de um valor, né? Então, contrato de trabalho, a grosso modo, o conceito é esse. Há duas teorias. Por que eu pus pessoa física? Vou voltar só. Por que eu pus pessoa física em negrito ali para vocês? Gente, não existe contrato de trabalho com pessoa jurídica e pessoa jurídica. Não tem. Agora, tem que ter sempre uma pessoa física. Ou é pessoa física e pessoa física, ou é pessoa física e pessoa jurídica. Quando eu tenho um contrato entre duas pessoas jurídicas, eu tenho uma relação comercial, que daí vai ser regido lá pelo direito civil, pelo direito empresarial. Não vai ter nada a ver de relação de emprego, tá? Fica essa dica aí para vocês só. Há duas teorias quanto à natureza jurídica do contrato de trabalho. As teorias é bem básicas. Contratualistas, que consideram a relação de empregado e empregador um contrato. Então, eles entendem que é uma relação de contrato. E seu fundamento reside na sede de que a vontade das partes é a causa insubstituível e única que pode constituir o vínculo jurídico. Então, é a vontade das partes que faz aquele contrato ser gerado, tá? E o anticontratualismo é aquele em que considera que a empresa é uma instituição na qual há uma situação estatutária e não contratual. O que significa? Que o estatuto da empresa que prevê as condições de trabalho prestado sobre a autoridade daquele empregador, né? Que é ele que é o detentor do poder disciplinar. Então, por seu estatuto, é assim que vai ser gerado o contrato de trabalho, né?
Como vocês podem ver pelo nosso conceito, nós somos contratualistas, tá? A gente entende que é a vontade das partes em realizar aquela relação, aquele contrato. Características do contrato de trabalho. Eles são de natureza de direito privado, são consensuais, sinalagmáticos, que são obrigações recíprocas, comutativas, que significa que essas obrigações recíprocas são equivalentes, e de trato sucessivo e oneroso. Então, essas são as características de um contrato de trabalho. Eu tenho os elementos, né, fáticos jurídicos da relação de emprego e aqui eu tenho as características do contrato de trabalho. A classificação do contrato de trabalho, ele pode se dar quanto à forma, porque ele pode ser verbal ou escrito. E por essa razão, a relação jurídica pode ser formada pelo ajuste expresso escrito, expresso verbal ou pelo ajuste tácito. O que seria isso? Expresso escrito é quando eu assino um contrato de trabalho, seja na carteira de trabalho, seja por um contrato escrito de um acordo entre as partes. O expresso verbal é aquele quando eu não tenho um documento formalizado, mas eu e meu empregador, a gente já decidiu que temos uma relação de trabalho, estamos aí em comum acordo, tá? E o tácito é aquele quando surge uma relação de trabalho pelos fatos, então aí eu vou aplicar o princípio da primazia da realidade, em que pelo fato aquelas duas pessoas ou mais pessoas, elas estão tendo uma relação de trabalho, né? Elas estão tendo aqueles elementos fáticos jurídicos do trabalho, tá? Então, tácito não há uma expressão, mas de fato ele existe. Então, por isso, como o nosso direito, ele prevalece essa informalidade, né? Então, o contrato de trabalho, por conta do princípio da primazia da realidade, ele não precisa ser formal, ele não é obrigatório ser escrito. É bom ser, mas não é obrigatório, né? E uma vez que ele exista, ele vai ser registrado. Ele tem que ser registrado, por isso que a CTPS existe, que é uma forma de garantir os direitos daquele empregado, principalmente quando a gente fala em seguridade social, que é a aposentadoria, né? Então, ajuda bastante. Quanto à duração, há contratos por prazo indeterminado e contratos por prazos determinados. É muito simples. A regra é que sejam indeterminados, né? E a diferença de ambos reside na sua formação, ou seja, se as partes avistaram ou não o seu termo final. Em tendo sido ajustado o termo final, o contrato será por prazo determinado, mas para ser por prazo determinado tem que ser por escrito. Porque a regra é indeterminado. Então, se eu não tenho nada por escrito, vai aplicar a regra que é por indeterminado, prazo determinado, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Se vocês estiverem aí trabalhando como técnicos, fiquem de olho. Se começa uma relação de trabalho, ó, eu já peguei reclamação trabalhista de 9 dias. A pessoa entrou para processar, tá? Ela entrou para pegar dinheiro. Ela entrou no trabalho. E aí ela tinha que levar a documentação para fazer o registro, ela deu um migué falando que não tinha, que tava com a prima dela na cidade onde ela morava e que ela pediu para a prima mandar por correio e que assim que chegasse ela ia entregar para o empregador dela. E aí ela trabalhou 9 dias sem registro. O que ela fez? Trabalhou 9 dias, tirou foto dela mostrando que estava lá na escola, mostrando que estava com um horário tipo de almoço, com horário de saída, horário de entrada. Ela tirava a fotinha selfie dela lá com o reloginho atrás. Foram 9 dias ela fazendo isso. No 9º dia, o empregador já muito bravo, porque ela não tinha trazido a documentação e as pessoas da escola não gostaram dela, porque ela não se adaptou, não era uma boa funcionária. Ele decidiu por nem contratá-la mais e falou, vou te pagar os dias e você pode ir embora. Pois bem, ela foi na justiça, entrou com uma reclamação trabalhista, reconheceu o vínculo de 9 dias, ganhou o direito dela de que o contrato dela era por prazo indeterminado e ganhou 9 dias, ela já tinha sido pago, então já estava pago, mas aí ela ganhou mais 1 mês de salário e ganhou um aviso prévio, porque ela não tinha
ganhado, né? Porque prazo indeterminado por despedida imotivada gera aviso prévio. Sei que a conta dela, da empresa, foi para R$ 4.000 para pagar para essa mulher no total. Só de multas e de bobagem que ficaram para trás, que não foram pagas, e ela só trabalhou 9 dias. E trabalhou porque a empresa foi uma irresponsável de deixar ela entrar lá sem assinar um contrato de experiência. Não tem carteira de trabalho, não tem importância. Faz o contrato de experiência, porque o contrato de experiência é por prazo determinado. Tá escrito, tá ali, ó. Eu duvido que se tivesse um contrato ela ia entrar naquela empresa. Ela entrou para ganhar dinheiro e ganhou R$ 4.000, quase R$ 4.000. Por causa desse princípio da primazia da realidade e porque, por ser prazo determinado, teria que estar por escrito, né? E não tinha nada por escrito, então não pôde ser considerado por prazo determinado e ela ganhou a ação. Espécies de contrato. Nós temos o contrato de trabalho individual, esse é o básico, que é o acordo tácito ou expresso formado entre empregador e empregado para a prestação de serviço pessoal, contendo os elementos que caracterizam a relação de emprego. É aquele lá, relação de emprego. Vai vir decorrente desse contrato de trabalho individual. Nós temos o contrato de trabalho coletivo, que é o acordo de caráter normativo formado por uma ou mais empresas com entidades sindicais representativas dos empregados de determinadas categorias, visando a autocomposição de seus conflitos coletivos. Então, existe também esse tipo de contrato. E nós temos o contrato de trabalho de equipe, ele não é aceito pela legislação brasileira, mas eu coloquei aqui para vocês porque a jurisprudência às vezes o reconhece, tá? É aquele firmado entre a pessoa e um conjunto de empregados representados por um chefe, de modo que o empregador não tem sobre os trabalhadores do grupo os mesmos direitos de que teria se fosse um contrato individual, né? Se cada um fosse individual. No caso, diminuindo assim a responsabilidade da empresa. É uma forma contratual não prevista, né, que eu falei para você, não tem previsão na legislação trabalhista, mas é aceita pela doutrina e pela jurisprudência. E um exemplo de contrato de equipe é aquele formado por maestro e integrantes de uma orquestra ou de equipe de garçons, em que atende um determinado evento, né, que tem um chefe lá dos garçons. Diferenças do contrato de trabalho e outros contratos. O contrato de trabalho e o contrato de sociedade. No contrato de trabalho existe sempre uma troca de prestação entre empregado e empregador, sendo o primeiro subordinado ao segundo. Já no contrato de sociedade, há um trabalho comum e também a intenção comum dos sócios de compartilharem lucros e assumirem as perdas e os riscos do empreendimento, né? Inexistindo assim, além disso, qualquer vínculo de subordinação entre os sócios. Então, os sócios não são subordinados entre si, né? Eles, além de compartilhar os lucros, eles assumem as perdas e os riscos do empreendimento. Contrato de trabalho, né, contra o contrato de empreitada. No contrato de trabalho, existe um vínculo jurídico de subordinação, sendo o empregado supervisionado pelo seu chefe, né, pelo seu empregador. E seu objeto é fundamentalmente o trabalho subordinado, tá? Então, esse é o objeto do contrato individual. No contrato de empreitada, não. A execução do trabalho não é dirigida nem fiscalizada de modo contínuo pelo contratante. E seu objeto é o resultado do trabalho. É aquilo que você está se propondo a realizar, né, na empreitada. A empreitada, só a título de curiosidade, é regido pelo Código Civil, tá? O contrato de empreitada está lá no Código Civil, a forma do contrato. E existem 2 ou 3 tipos de contrato de empreitada, né? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, quiser ter esse conhecimento, fica a dica. O contrato de trabalho e o contrato de mandato. Tanto em um como em outro, existem os vínculos de subordinação jurídica a quem remunera o serviço. No entanto, o vínculo de subordinação é mais acentuado no contrato de trabalho de emprego, né? Do contrato de trabalho do empregado. O contrato de mandato permite maior autonomia ao mandatário. Assim, a principal distinção entre esses dois contratos, né, é o grau de subordinação entre eles, né? Entre o empregado e o empregador. Então, vai ter essa diferença aí. Em um é limitada, a subordinação é mais rígida, em outro aquele mandatário tem uma liberdade maior, é mais
tem mais autonomia. Eu vou parar esse vídeo, vou gravar o próximo vídeo pra gente continuar aqui sobre a relação de emprego, tá bom? Já volto.